Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, né? Terça-feira aí, dia 20 de janeiro de 2026, tô até perdido no tempo aqui. Como vocês perceberam aí, não teve palpite no domingo e nem na segunda-feira. Tive alguns problemas particulares e não tive a possibilidade de postar os palpites aí para vocês, tá? Mas estamos voltando aí nessa terça-feira e vamos em busca de bastante green aí nessa rodada, tá? Eu separei para vocês aqui 8 jogos, tá? Finalzinho do vídeo aí tem bilhete pronto e bilhete de alavancagem também, tá? Lembrando que nessa rodada a gente tem aí jogos da Champions e vamos torcer para que bata a lógica, né, galera? Que é o que a gente quer aí nessa rodada, tá? Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e deixa também seu comentário aí no vídeo, tá show? E vamos lá, galera. Nessa rodada aqui de terça-feira, a gente vai ter Campeonato da Arábia Saudita, Liga dos Campeões, fase da Liga. Vamos ter também aqui Championship, né? Campeonato inglês aí, segunda divisão. Campeonato Baiano e Campeonato Paulista. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando é jogo que já começa à tarde, né? 2h30 da tarde, nosso primeiro jogo. A gente vai ter aqui o Sauditão, né? Campeonato da Arábia Saudita, rodada 17. E vamos ter aqui o Al Ahly jogando em casa contra o Al Khalej. 2h30 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver o Al Ahly aí tentando buscar esse grupo dos 3 melhores, né? Contando aí com o tropeço de Al Tawão e também do Al Nassr, né? Então a equipe pode aí entrar nessa rodada aí no grupo dos 3 melhores. Tá com 34 pontos, vem de sequência de 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos aqui do Sauditão. Se vencer vai a 37 e torce pro tropeço aí do Al Tawão e também do Al Nassr, né? Então vai tentar buscar aí a vitória e torcer para um tropeço dessas equipes aí que eu acabei de falar. Al Khalej, por sua vez, vai fazer uma campanha boa, né? Assim, não vai brigar por grupo de 3 melhores, mas vai ficar aqui no meio da tabela para cima. Tá aqui em 8º lugar com 24 pontos, 23 vitórias seguidas, vale ressaltar isso, né? É uma equipe que tem um ataque bem efetivo, né? 36 gols marcados até o momento, porém uma defesa que sofreu 23 gols. No confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada, o Al Ahly venceu 3 vezes e empatou 2, né? E a maioria dos jogos aí costuma bater pelo menos 3 gols ou mais, tá? Pelo menos nos últimos 5 jogos, mais de 2,5 gols bateu em 3 oportunidades. E com isso a gente vai pegar aqui, né, a nossa primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção, galera, a gente pode estar pegando casa vence, pagando 1,50 aí para o Al Ahly vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Al Ahly. Agora vamos aqui para a Liga dos Campeões, fase da Liga. Vamos ter aqui o Bodo Glimt, né, nosso querido Bodo Glimt da Noruega, jogando em casa contra o Manchester City. 2h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 7. E a gente vai ver até o momento, né? Manchester City quarto colocado aí com 13 pontos, né? 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto o nosso querido Bodo Glimt está lá embaixo, né? Não venceu ninguém até o momento. 3 empates e 3 derrotas, somando 3 pontos. Vai tentar somar vai tentar aí ganhar essa partida para somar os 3 pontos e subir, né? Mas é bem difícil aí diante do Manchester City, né, galera? Tá certo que o Manchester City vem de uma derrota no clássico aí no campeonato inglês pro Manchester United, né? Então quem sabe aí Bodo Glimt consegue aí arrumar forças, né, para tentar arrancar uma vitória ou quem sabe até um empate, né? Os últimos 5 jogos aqui do Bodo Glimt aqui, galera, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Manchester City, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não apareceu nenhum jogo e a gente vai ver aqui, né, a odd pro Manchester City vencer tá pagando 1,40. É uma odd interessante, mas o fator de jogar fora de casa aí, a gente fica um pouquinho com o pé atrás, né? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica, ambos marcam, tá? Acredito que o Bodo Glimt marca um golzinho aí em casa, se vai ganhar, empatar ou perder outra história, né? Mas acredito que o ambos marcam aqui é interessante. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Manchester City. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Championship, né? A segunda divisão, vamos ter o Coventry, como vocês preferirem, contra o Millwall. Esse jogo que acontece 4h45 da tarde, válido aí pela rodada 28. Até o momento aí o Coventry está em primeiro lugar com 55 pontos, né? Conquistou uma vitória importante contra o Leicester e está com 55 pontos na liderança de forma isolada, né? E tem uma vantagem bem considerável aí para o terceiro colocado, que tem 47, né? Então aqui são 8 pontos de diferença, né? Isso aí é muito importante porque lembrando que o primeiro e o segundo já garante acesso direto para a Premier League, né? Logo em seguida aqui tem o Middlesbrough, que está com 49 pontos, que é uma equipe também que vai tentar brigar aí para tentar tirar esse título do Coventry, que até o momento está ficando aí com essa equipe da casa aqui, né? Desse confronto aí contra o Millwall. Millwall vai tentar se manter entre os 6 melhores e garantir pelo menos uma vaguinha nos playoffs, porém se vencer esse jogo aí vai a 49 pontos, né? Vai igualar a pontuação aqui do Middlesbrough, não passa por conta do saldo de gol,
mas já começa a colocar pressão aí, né, no vice-líder do campeonato aí, que tem jogo difícil contra o Stoke City fora de casa, né? Então promete ser um grande jogo aí para essas duas equipes. Confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Coventry, 1 vitória do Millwall e 1 empate, tá, galera? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, galera, a gente pega a casa, vence, né, pagando 1,75 aí pro Coventry vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Coventry. Agora vamos aqui para mais jogos da Liga dos Campeões, tá, galera? Vamos ter mais 3 jogos aqui que eu separei. Vamos ter aqui um grande jogo, né? O jogo da rodada, na minha opinião, o Inter de Milão contra Arsenal, 5 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser lá na casa da Inter. E até o momento aí, Arsenal líder com 100% de aproveitamento aí nessa Champions, né? Que temporada do Arsenal, por sinal, né? 18 pontos aí, mais líder do que nunca desse grupo. E a Inter de Milão, em 6 jogos, venceu 4 e perdeu 2, né? Tá com 12 pontos, vem de 2 derrotas seguidas pro Liverpool e pro Atlético Madrid, né? Então vai tentar quebrar essa sequência ruim na Champions aí, né? Especialmente que a equipe tá bem no campeonato italiano, sendo líder do campeonato, né? Os últimos 5 jogos aí, por exemplo, os 5 aí da Série A da Itália, são 4 vitórias e 1 empate, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos. E o Arsenal, por sua vez, 3 vitórias e 2 empates, também é líder da Premier League, né? Então é uma equipe aí que é líder do campeonato italiano contra a equipe que é líder do campeonato inglês, né? Confronto direto aqui, galera, 2 vitórias de cada um, né? Teve 4 jogos aí e a Inter venceu 1, venceu 2, na verdade, né? Venceu 2 e o Arsenal venceu 2, né? Então, assim, tem um equilíbrio total nesse confronto, né? A odd aqui para Inter de Milão vencer, galera, 2,88, uma odd bem alta. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, que eu achei bem interessante, está com uma odd bem considerável, é a dica casa mais meio gol, tá? Inter de Milão para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, o outro jogo aqui da Liga dos Campeões, galera, a gente vai ter o Sporting de Portugal contra o PSG da França. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser lá em Portugal, né? Até o momento o PSG é terceiro colocado aí com 13 pontos, né? 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um ataque bem fulminante, por sinal, né? São 19 gols marcados e 8 gols sofridos. E do outro lado a gente tem o Sport, que está com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, aqui em 14º lugar, somando 10 pontos. São 12 gols marcados e 8 gols sofridos. Ou seja, 2 equipes que têm um ataque efetivo, porém, defesa vazada, né? Os últimos 5 jogos aí do Sporting, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do PSG, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Então, assim, sequência bem parecida, né? Confronto direto teve um amistoso em 2010 e o PSG levou a melhor, vencendo por 4-2, tá? Só por curiosidade mesmo. Aqui a primeira opção, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, a gente tem aqui o Tottenham da Inglaterra jogando em casa contra o Borussia Dortmund da Alemanha. 5 horas da tarde esse jogo, né? Acredito que vai ser jogo bem equilibrado, né? Até o momento aí as duas equipes com a campanha bem parecida, né? O Dortmund tá à frente por conta do gol marcado, né? Porque o saldo de gol é a mesma coisa, mas o Borussia Dortmund marcou mais gols, né? Então, segundo o critério aí, o Gol Pro, o time do Dortmund aqui, do Borussia Dortmund, tem 19 gols marcados, 13 gols sofridos, enquanto o Tottenham 13 gols marcados e 7 gols sofridos. As duas equipes aí com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, somando 11 pontos, e tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, né? O Tottenham nos seus últimos 5 jogos não venceu, né? 2 empates e 3 derrotas, não tá na sequência nada legal. Enquanto o time do Borussia Dortmund, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto, o Tottenham venceu 4 vezes e o Borussia Dortmund venceu 1, né? Então, assim, o Tottenham costuma levar melhor nesse confronto direto, né? Mas a gente vale ressaltar aí que são jogos de 2019 para baixo, né? Então, esse Borussia Dortmund atual, né, 25-26, acredito que tá numa sequência melhor e com um time melhor do que o Tottenham, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 Borussia Dortmund. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter Campeonato Baiano aí. A gente vai ter aqui a 4ª rodada, jogo entre Bahia e Barcelona da Bahia, né? O Barcelona da Bahia. Entra com o Barcelona para vocês verem. 7h15 da noite esse jogo. O jogo vai ser na casa do Bahia. Até o momento, Bahia líder aqui desse grupo aí, né? No caso, um grupo simples, né?
Esse campeonato aqui ficou bem bugado, mas enfim. Bahia 3 jogos e 3 vitórias, né? Sequência muito boa. E o Barcelona aí, que tá com 2 vitórias e um empate, não perdeu ainda até o momento, né? 7 pontos aí pro Barcelona, enquanto o Bahia tem 9 pontos, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Bahia, né? 4 vitórias e uma derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Barcelona, que é uma equipe que participa da Série D. Não sei se subiu, acho que não, né? 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Bahia venceu 3 vezes e o Barcelona da Bahia venceu uma, né? Então, assim, eu acredito muito no favoritismo do Bahia para vencer esse jogo, né? Tá pagando a odd de 1,12, na minha opinião, obviamente que não dá para pegar, mas vale a pena a gente pegar aí pro Bahia vencer no primeiro tempo, tá, galera? O Bahia tá com um timezinho aí bem interessante e possivelmente deve ir com a equipe titular aí nesse confronto, tá? Primeira opção aqui, Casa vence no primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bahia. Agora vamos para o nosso último jogo, Campeonato Paulista. Vamos ter aqui o Novo Horizontino jogando em casa contra o Palmeiras, 8 horas da noite, né? Um jogo válido pela rodada 4. Até o momento aí, Palmeiras é vice-líder do campeonato, né? 3 jogos e 3 vitórias, 100%, né? Os 3 jogos venceu por 1-0, né? Então, assim, tá com a defesa sólida, mas o ataque não tá lá essas coisas, né? Mas o que importa é que a equipe tá aí na vice-liderança, ficando atrás apenas do Bragantino, né? Que também tá na sequência muito boa, 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados até o momento, né? Por isso que tá com o saldo 9 aí à frente do Palmeiras. E o Novo Horizontino, com 2 vitórias e uma derrota aí, tá em terceiro lugar com 6 pontos, né? Vem de 2 vitórias seguidas contra o Primavera, de virada esse jogo, tá? E também contra o Guarani, né? Na estreia acabou perdendo pro Santos aí por 2-1. Então, assim, promete ser um jogo interessante para gols, na minha opinião. Mesmo o time do Palmeiras estando com a defesa sólida até o momento, acredito que nesse jogo aqui o Novo Horizontino não vai ficar recuado, não. Eles vão para cima, né? É uma equipe que costuma aí não ficar recuada, né? Confronto direto aí a gente vai ver 3 vitórias do Palmeiras, uma vitória do Novo Horizontino e um empate, tá? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa terça-feira, né, nosso bilhete da rodada, ele ficou desse jeito aqui, ó. A gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, Bodo Glimt contra o Manchester City. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo também da Champions, o Sporting e PSG, a gente colocou mais de meio gol no primeiro tempo. E o terceiro jogo também da Champions, né? Nossos 3 jogos aí do bilhete da Champions. Jogo entre Tottenham e Borussia Dortmund, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,14, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$214,28. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, galera, a gente focou aqui em 2 jogos da Champions e num jogo aqui do Campeonato Paulista e a gente focou no mercado de escanteio, tá? Primeiro jogo aqui, Bodo Glimt e Manchester City pela Champions, né? A gente colocou aqui o Manchester City para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Então o Manchester City tem que ter pelo menos 2 escanteios aí no primeiro tempo. Aí o segundo jogo, Inter de Milão e Arsenal, também pela Champions. A gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo aqui, Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras, a gente colocou também mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final, galera, a gente teve uma odd de 1,65, né? Ficou uma oddzinha bem interessante. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$165,45. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né? Dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!